Vamos à entrevista de hoje no programa Troca de Ideias. Recebemos aqui no estúdio da Rádio Independente a vice-presidente de Relações com Associados da CIL e presidente da Expo Vale 2026, a arquiteta Adriana Nunes Machado. Vamos falar sobre os projetos frente à feira. A gente sabe que os trabalhos provavelmente já devem ter começado, né? Esses primeiros encontros para falar sobre o evento. A Expo Vale mais Construmóvel, que será realizada de 12 a 15 e de 18 a 22 de novembro do ano que vem no Parque do Imigrante em Lajeado. Bom dia, seja bem-vinda e a gente podemos dizer aqui, né, em nome de todos, que estamos muito felizes, ficamos muito felizes com a notícia, né, quando soubemos da notícia do teu cargo, do teu novo cargo, né? Como presidente agora da Expo Vale. Seja bem-vindo. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Muito obrigada aí, né, pela receptividade. Confesso que estou sendo surpreendida positivamente, né? Então, acho que muito pelo envolvimento que já acontece aí de longa data, né, com a feira, com esse evento lindo que nós temos aqui no Vale. E tem sido realmente surpreendente, né? Tudo que eu tenho vivenciado e as mensagens que eu tenho recebido, como eu comentei antes, né, nos bastidores, principalmente pelas pessoas colocando aí à disposição para contribuir com a feira. Eu acho que isso que é o mais importante, né? As pessoas acreditarem nesse evento e isso já é a primeira garantia de sucesso aí. Já falamos em outros momentos, né, Adriana, com vários projetos que você esteve à frente. Acho que um dos mais recentes aí foi ali no Colégio Madre Bárbara, mas você conhece muito bem a Expo Vale, você conhece muito bem a Construmóvel. Você está há muito tempo participando da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, a ACIL, quer dizer, é alguém que já faz parte desse processo e agora assume essa posição que é mais importante. Mas fale um pouco dessa sua trajetória até chegar aqui, para de repente quem não conhece tão bem assim, Adriana. Perfeito. Vamos lá. Na realidade, conheço, né? Participei de vários momentos da história do evento em si. E sim, eu acho que da Associação Comercial e Industrial de Lajeado também, né? Ingressei muito jovem, aí o primeiro contato mesmo, além, claro, da participação do meu pai, né? Como também da diretoria, integrando a associação, mas eu participei já desde o programa da Junior Achievement, né? Do programa de mini empresa, que por sinal está também começando aí para o próximo ano já, né, os contatos para as escolas. É um projeto maravilhoso e eu acho que ali também é plantada a sementinha do empreendedorismo, né, desse envolvimento também. E a partir daquilo, acho que eu me aproximei mais da entidade, aí existia a diretoria jovem, então a gente começa a trabalhar essa questão já promovendo liderança, né, toda essa questão voltada para o voluntariado empresarial, principalmente, né, focada em negócios, mas também nesses cargos de liderança, e aí fui me envolvendo, né, acho que também graças a esse envolvimento, fui assumindo algumas diretorias ali, então tive a diretoria de eventos na gestão da Grace, né, estive à frente dela, então agora da relação com o associado. Na verdade, eu acho que nós somos muito ricos aqui nesse envolvimento, né, as pessoas se envolvem bastante, acho que muito em função de dar a sua contribuição, né, então, e estar num ecossistema empresarial é muito importante, e o meio da CIL, a CIL é uma entidade representativa, então não é apenas o que a gente troca entre empresários, mas também muito das causas pelas quais a gente luta, briga, né? Então, é a causa do empresariado. Eu acho que isso me incentiva muito, porque a gente traz para a nossa realidade de mercado, né? Para o nosso trabalho diário. Então, quando a gente tem uma entidade com a credibilidade da CIL e também que envolve tantos empresários aí que são referência, eu acho que a gente se incentiva, né? E a nossa ideia também é trazer essa galera jovem com a gente também para manter essa sucessão, né? A gente sabe que expectativas já foram criadas, né, e novas estão sendo criadas também. O que a gente já pode falar em relação à feira do ano que vem? Perfeito. Que será conjunta, né, novamente, a Expo Vale mais Construmóvel. Temos aí a 24ª edição da Expo Vale, 12ª edição da Constru, né, a terceira vez que serão realizadas conjuntamente. Na realidade, nós teremos alguns desafios aí pela frente, né? Estamos na expectativa aí dessa questão da reforma do parque, que vai mudar um pouquinho o layout. Então, essa questão nós estamos ainda trabalhando, né? Já estamos com algumas tratativas com relação a isso, vendo o que vai ter que ser alterado, né? Mas eu penso que já temos procura, aí os expositores já estão nos procurando. Acho que a ideia é manter os acertos, obviamente, né? Então, por exemplo, a questão da Avenida do Turismo foi algo que foi sensacional, né? Nós tivemos mais de 100 apresentações acontecendo, a questão das atrações vão seguir acontecendo, mas sobretudo, né, a gente brinca, o show é o nosso expositor. Então, nós tivemos uma feira muito linda. Então, a questão da união dos pavilhões ali, 2 e 3, foi muito assertiva, né? Todo mundo teve nos deu um retorno muito, muito positivo com
tudo com a percepção do espaço que teve, com o aproveitamento. Então, eu penso que vai ser uma feira muito pujante nesse sentido, né? Principalmente pelo fato de que ela acontece a cada 2 anos agora, então as pessoas também vêm se preparando já para poder trazer o seu melhor, né? Trazer a melhor forma de expor. As pessoas já estão pensando no tipo de experiência que vão proporcionar, né? Os expositores. Então, acho que também ela sempre é uma resposta aí do que o mercado está pedindo, que é essa questão de experiências, né? E de contato das pessoas com o serviço e com o produto. Eu penso que vai ser uma feira bem surpreendente nesse sentido. Adriana, você toca num ponto que é algo que se fala há muito tempo já, e na última Expo Vale Mais Construmóvel foi apresentado esse projeto de reforma do Parque do Imigrante. Já se falou um tempo atrás de construir um prédio maior ali, não me lembro o número de andares, mas depois já se falou em construir um centro de eventos em outro lugar, mas no momento se fala dessa reforma nesse espaço, Parque do Imigrante, que ele é interessante, ele tem recebido melhorias. Olha a junção dos 2 pavilhões na última feira, que já deu uma outra cara, né, para a Expo Vale Mais Construmóvel. Mas como está essa situação? O que vocês têm de informação? Porque o governo está ali, para aprovar, tem muitos projetos que chegam até o governo do estado. Se isso está para ser confirmado, quando vão começar as obras, se isso vai de fato acontecer? Como é que vai ser para organizar uma feira e ao mesmo tempo ter essa obra acontecendo? Perfeito, vamos lá. Com relação ao projeto, sim, né, já existem... já existiram tantas iniciativas com relação a isso, mas primeiro que a gente tem que lembrar que o Parque do Imigrante ele é um equipamento urbano, né? Ele não serve só para os eventos, ele serve aí para o lazer da comunidade, ele serve também para a questão, né, dos nossos órgãos de segurança, ele é um apoio a todo o município. Então, um dos aspectos, sim, é a questão da realização de eventos e feiras. Essa reforma, ela contemplou essa flexibilidade de uso, né? E o que nós estamos aguardando nos próximos dias, aí algumas definições por parte do governo do estado, né? Eu não tenho muita informação além do que já está divulgado para passar para vocês, mas com relação acho que ao mês de dezembro aí vamos ter pelo menos uma certeza aí de que vá ou não sair, enfim, eu acredito que sim, tá? No nosso melhor dos cenários acontecendo essa confirmação que nós estamos aguardando aí com propriedade, de que nós tenhamos obra acontecendo durante a feira. Por isso que eu falo sobre o layout. Então, em função de ser do Funrix, nós teremos, e do cronograma apertado, nós teremos que ter obra acontecendo durante a feira, com certeza, né? Então, tendo essa reforma aí rolando durante a feira, vão acontecer algumas alterações. Provavelmente entrada, talvez, isso, a disposição de alguns espaços. Possivelmente, a gente ainda não tem, digamos assim, eu não tenho as etapas desenhadas, né? Eu não tenho ainda acesso a essa informação propriamente, algumas coisas estão andando, e eu estou me apropriando mais agora das informações, né? Estamos aguardando essa confirmação, porque daí sim, os projetos já estão todos encaminhados, né? Complementares, arquitetônico e tudo, e aí, vindo o aceite, a gente tem que realmente colocar a cabeça para pensar aí nessas etapas e como isso vai acontecer dentro do parque, né? Mas estamos pensando, nós temos 1000 cenários montados já na cabeça, então... E será que alguma coisa já vai estar pronta que possa ser utilizada para a edição do ano que vem? Porque nós estamos falando de um ano aí para frente, aproximadamente, né? Até aprovar, até ser assinado, até começar, né? Porque tem que cuidar também para não ser um canteiro de obras, porque aí dificulta, né? Vai ter que botar tapume, enfim. Mas será que algo já poderá ser utilizado? Quizá esteja, mas nós estamos pensando numa situação de não contar com esse espaço nesse momento, né? Talvez será o maior desafio de alguém que já pegou uma presidência de vai, Adriana. Talvez, mas eu estava ciente. Talvez, mas eu já estava ciente. Ao mesmo tempo, eu só consigo ver o lado positivo disso, né? Porque como eu participei de tanta discussão, né, sobre os aspectos e melhorias que nós reivindicávamos há tanto tempo, poxa, finalmente, né, vai estar acontecendo. Então é muito bom ver isso acontecendo, é muito bom ver essas mudanças, sabe? Problema bom, vamos dizer assim, porque isso. Vai ser uma edição que vai ter alguma dificuldade, mas as próximas terão frutos disso, além de Defesa Civil, de outras unidades que serão instaladas ali, um novo restaurante, enfim, né, uma área muito mais atrativa, mas pode ser pontualmente para 2026 uma dificuldade bem grande. Isso, mas vamos lá, vamos ver pelo lado positivo, né? Eu sempre gosto de ver o copo meio cheio. Seria a primeira feira onde finalmente estaríamos vendo algo de maior porte acontecendo finalmente. A gente sai do debate, né? Quantas vezes em entrevista a gente já falava, né? Em outros momentos, as melhorias necessárias, daquilo que precisava ser realmente alterado. E agora, poxa, finalmente a gente vai estar vendo obras acontecendo. Eu acho que isso que é importante, né? Alguma coisa realmente
de fato, sendo materializado. Só para esgotar esse assunto, se não tiver o aporte do governo do estado, há alguma chance de essa obra sair? Que é um investimento vultuoso, né? E aí a gente sabe que, como falamos, tem muitos projetos, o governo do estado está com um prazo meio no limite ali para confirmar as obras que vai vir verba para o Funrigs, né? Dentre eles a Ponte dos Vales, essa já foi confirmada, deve sair hoje ou amanhã a assinatura, mas a gente sabe de outras obras que estão aí para sair, não se tem a certeza ainda em relação a essa obra do Parque do Imigrante. Se não acontecer isso, tem outra forma de viabilizar, Adriana? Olha, aí foge da minha alçada te dar essa resposta, né? Aí nós teremos que ver realmente com as lideranças que nós temos aquilo que já teria encaminhado. Oficialmente eu não tenho essa informação. Bom, a gente teve, então, a divulgação do teu nome como presidente da Expovale, agora mais recentemente a divulgação do presidente da Construmóvel, né, o André Damiani. Isso. E aí, essa é uma parceria aí, a gente estava também falando isso, inclusive, fora do ar, né, como é importante ter essas parcerias para tocar a feira, né, que vão ser conjuntas, né, para quem talvez não acompanhe, mas Expovale e Construmóvel, mais uma vez, serão um evento. Exato, então eu fiquei muito feliz, né, quando recebi o convite, eu já tinham me informado aí do nome que estava ventilando, né, que era o nome dele, e fico muito feliz porque é um velho conhecido e uma pessoa que eu admiro muito por toda a sua trajetória, né, ele é uma pessoa que eu considero, assim, um conselheiro até, né, em muitos momentos, porque tem uma trajetória empreendedora muito rica. Então, é uma pessoa que inspira. Eu acho que é importante contar com alguém do lado, né? Que nos inspire, que a gente possa também ter soluções e ter discussões aí que sejam produtivos para a feira. E eu até comentei em outro momento, na realidade, o André é uma pessoa que sempre somou muito, né? Então, assim, sempre trouxe muitas sugestões. Também é uma pessoa de ver o copo sempre meio cheio, enfim, né? Ver sempre a feira como um aspecto positivo. E eu acho que isso que é importante, né? Alguém que vem para somar realmente. Estou muito feliz também com esse aceite dele. E esse trabalho já iniciaram ou isso ainda é... Juntamente com ele ainda não tivemos nenhum encontro conjunto, né? Eu só fiz, na realidade, uma reunião mais interna junto à CIL para ver alguns assuntos e nós organizarmos algumas questões, mas nos próximos dias provavelmente teremos aí o início desse trabalho conjunto. Mas já teve uma conversa pelo WhatsApp, por telefone? Não, na realidade eu fui junto fazer o convite, né? Então aí junto com os presidentes Johnny, né, o Eduardo Gravina, para a gente esse fazer o convite. convite. Foi quando, exatamente? Puxa vida, foi na semana passada. Esse e quando convite seu nome aconteceu. foi anunciado, não tinha essa confirmação ainda. Tinha o nome Isso, não tinha sendo acontecido ventilado. ainda. Isso, não tinha acontecido. E aí facilita, né? Bom, o André Damiani, ele inclusive faz parte do Sinduscom, é uma pessoa que acompanha bastante, super né, a envolvida. questão da evolução aqui da DNW, enfim, ele acompanha bastante a evolução da construção civil no Vale do Taquari, então alguém que tá bem preparado também para esse cargo. Vocês têm alguma ideia de inovação, de novidade? Porque sempre tem, né? Algumas inovações de um ano para o outro, afora a questão da reforma do Parque do Imigrante, né? Ou ainda é muito cedo para falar sobre isso, Adriana? Eu tenho muitas, eu tenho certeza que o André tem também, mas eu confesso que eu ainda acho cedo para a gente comentar, para a gente não criar nenhuma expectativa aí, né, que a gente não possa vir a cumprir. Mas eu acho que num segundo momento aí, depois que a gente sentar e conversar junto, né, e alinhar essas ideias, eu acredito que a gente vai ter mais novidade para trazer para vocês. Inovação é uma palavra que, para mim, pesa muito nessa nova edição aí. Até porque entra também a experiência profissional de vocês, o conhecimento, né, que vocês têm em feira, e o teu conhecimento especialmente em ter acompanhado, né, durante tanto tempo, acompanhar esses eventos todos. E eu acho que também, como público, né, juntando tudo isso numa pessoa, as ideias devem Exatamente, fluir. Rita. É aquela coisa assim, agora, né, temos a possibilidade de... Então, acho que vai vir muito nesse sentido, né? Muitas coisas vão surgir com certeza e muitas pessoas já vêm nos abordando, nos trazendo outras situações, sugestões. Então, acho que teremos muitas novidades nos próximos dias aí. Adriana, tem mais uma situação que é interessante a gente falar. Como é que está sendo a repercussão em casa, hein? Porque é na família, porque o teu pai, o Reni, ele já foi presidente da Expovale também. 19ª edição, é isso? Exatamente. E agora estamos na 24ª. Quarta, então, isso aí. Olha aí. Não faz tanto tempo assim, né? Pegando a história da Expovale como um todo, se formos pegar por anos, ok, vai fazer um pouquinho mais de tempo, mas isso também é legal, né? De ter esse envolvimento, esse engajamento. Certamente vocês já conversaram sobre isso, né? Em outros momentos também. Já pegou um pouco da história. Quantos anos
não sei quantos anos tu tinha quando ele foi presidente, assim, mas deve ter acompanhado de alguma forma também esse Menos desafio de 30, dele, né? Isso aí. E como é que tá 30. sendo isso também, né? Isso aí. Então, na realidade, ele é a pessoa que também, né, conhece aí tudo o que se passa na feira. Ele sempre foi um grande incentivador, né? Eu acho que de estar à frente desse tipo de evento, de contribuir, sobretudo, eu acho, né? De a gente dar a nossa parcela de contribuição aí, enquanto cidadão, enquanto voluntário, mas eu lembro muito claro que era um outro momento da feira, né? São 11 anos atrás, então era um outro momento da economia também, uma outra situação, mas isso que é interessante, né? Eu acho, porque como a feira ela é uma vitrine do nosso desenvolvimento, né, regional, poxa, é muita responsabilidade, eu me sinto muito honrada, né, com esse convite e de poder estar à frente de algo tão representativo para o Vale. Então, claro que internamente, quando, por uma questão familiar, né, a gente sentou e, bom, existe o cenário positivo, negativo, a gente consegue traçar exatamente ali tudo que envolve, né, quais são aí as situações que a gente pode vir a enfrentar, mas eu acho que todo o cenário positivo, ele sempre é mais, ele tem um peso maior. Então, eu acho que em casa eu sempre tive esse incentivo, até pela participação em outras organizações e entidades também. Mas, assim, eu imagino que também o pai esteja orgulhoso, né, com essa questão aí de a gente poder dar essa continuidade e poder também dar contribuição em momentos tão diferentes, né, uma repaginada aí, agora esse momento conjunto de Construmóvel, mais Expovale, né, 11 aninhos aí separam essas gestões, mas foi uma construção bem interessante, dá para ver um histórico aí, uma evolução da feira e de todo o evento, né. Adri, equipe formada, como é que funciona essa preparação, a comissão que vai trabalhar para as feiras? Então, Rita, esse momento é um momento bem corrido para todos, né? Alguns nomes aí eu já convidei e tal, ainda não estão oficialmente lá, a gente está começando a formar essa comissão, mas eu estou aguardando essa reunião com o André para a gente sentar e também nós confabularmos juntos aí alguns nomes, né? Temos aí muitas pessoas se oferecendo, então, mas também a gente tem que ser, como todos nós ali acabamos sendo do setor da construção, né? E do mobiliário, querendo ou não, o André, eu, o próprio Gravina, que vai assumir a entidade, então a gente precisa trazer a galera dos outros setores junto, porque a Expovale ela é multissetorial. Então, existe uma preocupação da minha parte também, nós conseguirmos engajar essa galera aí, né, para fazer essa feira o mais rica possível, né, inclusive setorialmente falando, né, que a gente possa ter todo tipo de negócio ali representado. Então, nós começamos já alguns nomes, mas eu acredito que ali no mês de janeiro, talvez a gente vai dar uma engajada mais forte na questão da formação da comissão. Os números eles vêm melhorando, né? E aquilo que surgiu como uma alternativa à pandemia, a junção das duas feiras se consolidou. Estamos indo para a terceira edição conjunta de Expovale mais Construmóvel. Em 2024, 108 mil pessoas, 120 milhões de negócios declarados e mais 288 milhões prospectados. Certamente vai se buscar ampliar esses números, mas de que forma, Adriana, né? E eu lhe pergunto, dias atrás falávamos aqui, Rita e eu, em outros espaços também foi falado, a morte do Jimmy Cliff fez lembrar de um show muito grande que tivemos aqui, né, no Parque do Imigrante. E todo ano vem à pauta esse assunto. Ah, mas a Expovale tem que trazer shows. E o que normalmente a gente escuta não, a Expovale tem um foco mais nos negócios, mais nos nossos empreendimentos. Em relação a isso, o que vocês já conversaram de antemão? Vai seguir nessa linha de shows mais locais ou até, no máximo, assim, shows estaduais? Ou se volta a pensar em shows também ou não? O foco é nos negócios, é na feira, como tem sido nos últimos anos? Vamos lá, essa é a pergunta clássica, né? E do Jimmy Cliff eu estava lá, então também é impossível a gente não lembrar, né, dessas edições aí que foram históricas. Mas como eu gosto de falar, né, na época até desses shows aí internacionais, eu lembro que a época o Jimmy Cliff estava muito em alta, até em função de, acho que participava de uma trilha sonora de novela, enfim. Então, marcou muito as pessoas na época. Só que nós vivíamos uma outra realidade no Vale, até em termos de evento, né? Então, existia até uma certa vocação cultural, sim, por que não, da Expovale à época. Hoje, a gente tem uma vocação de negócios. Então, o que acontece? Por ser uma feira focada em negócio, nós temos que atrair o público que é interessante para o nosso expositor. Então, os shows que nós viermos a trazer, eles vão acontecer muito semelhantemente à linha dos shows da última edição, né? O nosso foco é valorizar realmente a nossa cultura aqui, né? Os nossos artistas locais, sim, e atrair a família, atrair o público que vem fazer negócios na feira. Então, a Loiva comentou uma frase que eu venho adotando aí, que é o show é o nosso expositor.
Então, nós temos que lembrar disso, né? E todo show que vier, ele vai ter que atender esse requisito de que, bom, ele vai atrair o público que é interessante para o nosso expositor, porque nós queremos que a feira seja uma feira de negócios, né? Então, tem alguns nomes cogitados, mas a gente não tem nada confirmado, tem algumas situações já, mas o que eu posso garantir é isso, é que vão, realmente, a ideia é que eles atraiam o público que é interessante para o nosso expositor. Tá certo. Adriana, muito obrigado pela presença aqui, sucesso, a gente vai voltar a falar, vamos receber aqui o André também, lá ali na frente com vocês dois, quem sabe já com algumas situações mais alinhadas, mas desejando um ótimo trabalho à frente, vai ser um desafio, mas a gente percebe em ti também, né, essa naturalidade, dizer, não, vai ter problemas, eu vejo o copo meio cheio, e de fato não me parece ser algo que vem da boca para fora, parece ser algo porque é alguém que conhece, como falamos aqui no início, então... que bom, estamos felizes e que tenha todo sucesso. Estamos à disposição aqui na Independente também para ajudar. Muito obrigada, gente. Fica um recadinho aí, né, para as meninas que estão aguardando o concurso das soberanas, né? Nós teremos as inscrições aí logo no início do ano, que vai acontecer em abril. Então, logo teremos também mais novidades com relação a isso. Já tem algumas novidades aí, umas dicas sendo largadas aí nas redes sociais. E o pessoal aí que quer, né, ficar por dentro das novidades, @expovalelajado, @construmóvel, para ficar por dentro de tudo que acontece. Muito obrigada pelo espaço, com certeza conversaremos muito sobre o assunto ainda. Quando a Adriana falou agora em meninas, eu me dei conta de mais uma coisa. De novo, a questão da mulher à frente. Né, também de entidade, de feira, a Graciela Black recentemente, né, Adriana? Então agora isso também é importante por mais que talvez não seria necessário a gente ficar falando, mas ainda é. Infelizmente ainda é, mas mostra mais uma vez a força da mulher. E aqui no Vale do Taquari, isso é algo que cada vez mais flui naturalmente, né? Sem dúvida. Eu fico muito feliz, eu tenho recebido muitas mensagens nesse sentido de incentivo, né? Diz, que bom, né? Mais alguém ali levantando, né, essa questão da liderança feminina e tal. Eu também não gosto muito de focar nisso, né? Eu acho que essa questão eu acho que a gente não deveria ter que falar, como tu bem colocaste, né? Mas sim, tem chamado a atenção das pessoas, né? Vindo da Gra, agora ou eu assumindo, então temos uma sequência feminina aí de liderança à frente da Expo Vale. A Black foi a presidente da última Expo Vale, né, ao lado do Daniel Berges, à frente da Construmóvel. Então, de novo, uma mulher à frente da Expo Vale e um homem à frente da Construmóvel. Isso aí, tá bem equilibrado. É isso aí. Adri, muito obrigada mais uma vez. Conversamos com a vice-presidente de Relações com Associados da ACIL e presidente da Expo Vale 2026, a Adriana Nunes Machado.